Bom, Sérgio Moro ainda não fez nenhum trabalho expressivo à frente do Ministério Público, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Quem fez essa afirmação foi o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, entrevistado no Canal Livre deste domingo. Ele avaliou positivamente a divisão de ministério feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Antes a segurança era um ministério, a justiça outro. Agora os dois juntos sob o guarda-chuva de Sérgio Moro. Gilmar Mendes acredita que a atuação como ministro está servindo como um período de aprendizado para o ex-juiz da Lava Jato. Eu não vi ainda resultados expressivos, mas eu acho que foi um bom invento, e eu vinha defendendo isso já desde o governo Tasso Genro, que se criasse um Ministério da Segurança Pública. O nome de Sérgio Moro é um dos cotados para substituir o ministro decano do Supremo, Celso de Mello, que se aposenta agora em novembro. Em 2018, numa entrevista ao Zaidan, não é, Zaidan? Aqui na Rádio Bandeirantes, no programa do Milton, Domingo Esportivo Bandeirantes, Milton Neves, o presidente Bolsonaro disse que já era certa a indicação de Sérgio Moro para uma das duas vagas que serão abertas no Supremo durante esse mandato dele. Ou a do ministro Celso de Mello ou a do ministro Marco Aurélio Mello. Uma das duas era do Sérgio Moro. Gilmar Mendes não citou diretamente o nome de Moro, mas nem precisava, né? Ele só deu a seguinte letra: quem for ocupar especialmente a vaga do Celso de Mello vai ter de estudar bastante. Eu acho que o presidente, já falei para ele, estive numa conversa com o presidente Bolsonaro, eu acho que é muito difícil substituir o Celso. Pelas qualidades todas que nós lhe reconhecemos, é muito difícil substituir o Celso. E eu diria para uma pessoa que queira substituir o Celso, cresça muito, porque de fato a comparação será inevitável. Principalmente se for Moro. É, mais ou menos isso. É mais ou menos ele não consegue disfarçar, né, a bronca que ele tem do Sérgio Moro, né? Ele tem uma resistência muito grande à Operação Lava Jato. Embora reconheça, e nós fizemos essa pergunta a ele reconhece, obviamente, nem poderia ser diferente, né? Ele reconhece aspectos positivos no combate à corrupção feitos pela Operação Lava Jato, mas aí também justiça seja feita ao ministro Gilmar Mendes. Ele comprou uma briga, já não é de hoje. Ele comprou uma briga quando era ainda mais difícil, e já ainda é difícil comprar essa briga. Basta ver as redes sociais da Band, do Canal Livre, as minhas, de quem participou do Canal Livre, né? Ele é uma figura muito rejeitada por uma turma muito ativa em redes sociais, que é o pessoal que entende, um grupo importante de brasileiros que entende que a Operação Lava Jato tem basicamente aspectos positivos, e esse grupo vê na figura do ex-ministro Sérgio Moro a figura central da Operação Lava Jato. Portanto, não aceitam críticas ou ponderações nem à operação e nem ao ex-juiz. E as críticas e pontuações feitas pelo ministro Gilmar Mendes são duras, muito duras, algumas pessoais até, não é? E isso torna o debate menos fluido, muito mais atritado, digamos assim, né? Embora, como eu disse, ele reconheça aspectos positivos na Operação Lava Jato, ele faz ponderações que são importantes e já tinham sido feitas por ele, pelo ministro Marco Aurélio no passado, como, por exemplo, as prisões preventivas alongadas, que ele entende são uma espécie de tortura para obrigar o sujeito a fazer delação premiada. Esse é um aspecto. O envolvimento do ministro Sérgio Moro, antigamente, né, na época, juiz Sérgio Moro, como uma espécie de chefe da Operação Lava Jato. Diálogos revelados pela Vaza Jato, na avaliação dele, ministro Gilmar Mendes, colocam Sérgio Moro numa posição que ele diz é até interessante do ponto de vista do funcionamento da operação, mas não prevista na nossa legislação. Enfim, ele deu indícios importantes ali, e vale lembrar que ainda tem o julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro na turma. Ele pediu vistas do processo, do pedido de suspeição do juiz Sérgio Moro na operação. Ele diz outra coisa importante, que em qualquer outro país do mundo teria sido um escândalo alguém na condição do juiz Sérgio Moro, que na avaliação dele, Gilmar Mendes, interferiu no processo eleitoral,
por exemplo, divulgando a delação premiada do Palocci entre o primeiro e o segundo turno, ter aceitado virar ministro do vencedor 3, 4 meses depois dessa interferência no processo eleitoral. E ele atribui a esse não escândalo aqui no Brasil uma certa anestesia provocada pela Operação Lava Jato na mídia. Entre nós, que passamos a apoiar cegamente a Operação Lava Jato e não... Quando eu digo nós, ele não está fazendo a crítica pontual a esse ou aquele jornalista, mas a instituição como um todo que se envergonhou, digamos assim, de fazer qualquer espécie de crítica ou de pontuar um aspecto negativo aqui e outro acolá da Operação Lava Jato. Agora, o Gilmar Mendes, aliás, vale ressaltar, o Bolsonaro, quando falou da indicação do Moro, ele disse que seria, ele afirmou isso categoricamente, para a vaga do Celso de Mello. Ou seja, na primeira, que é a do Celso de Mello, neste ano, ele indicaria o Moro. Essa situação já mudou. Agora, há de fato muitas críticas ao Gilmar Mendes, primeiro porque no imaginário popular ele é visto como o cara que solta facilmente, principalmente corruptos, né? Tem aquela história do Rio de Janeiro, né? A ligação que ele tinha com um dos acusados e tal. Há o caso do Silval Barbosa, o ex-governador do Mato Grosso. O Gilmar ligou para ele, a Polícia Federal inclusive interceptou, não porque estivesse escutando o Gilmar, né? Mas o Silval era investigado e foi interceptada uma ligação do Gilmar Mendes para ele, e muito amistosa, né? Inclusive na base do não, vamos ver, vou ligar para não sei quem e tal. Terceiro, quando ele estava como um dos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, ele praticamente ignorou o ótimo relatório feito pelo Benjamin Herrmann, que defendia a cassação da chapa. E o argumento dele não foi técnico, não foi jurídico. O argumento dele foi político. Ele disse que não era hora, logo depois de um impeachment, de você ter um outro problema político. Ora, não cabe a ele isso. Ele tem de ver a lei. Se havia irregularidades e ilegalidades na chapa, e era isso que apontava o relatório do Benjamin Herrmann, essa deveria ser a referência. Ele poderia até discordar juridicamente, mas não... Como fizeram outros. Exato. Os outros Exato, jogadores. Né? Mas não apresentar um argumento político. Né? Enfim, são várias as causas da impopularidade de Gilmar Mendes. Não é uma coisa gratuita. Né? Claro. Eu sempre lembro aqui, né, para fazer uma ligação com a aceitação pelo Sérgio Moro de ser ministro de um governo que ele ajudou a colocar lá, né, com o impedimento do seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre faço um contraponto com o ministro Rezec, Francisco. da época do Francisco Rezec, da época do Collor de Mello, porque ele presidia o Tribunal Superior Eleitoral e foi responsável pela impugnação da candidatura Silvio Santos, que poderia concorrer com a de Fernando Collor de Mello. E quando o Collor ganhou a eleição, o chamou para ser ministro das Relações Exteriores e ele foi, todo lépido e faceiro. Em relação só ao Gilmar Mendes aqui, essa primeira declaração dele aqui destacada, né, na nossa edição aqui, de que o Sérgio Moro não fez nada de produtivo ainda no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é preciso lembrar que o ministro Sérgio Moro autorizou a transferência de lideranças importantes do crime organizado. Esse é tido como um dos maiores feitos da área da segurança pública por autoridades, especialistas. Que ninguém queria mexer nisso, né, Pedro? Ninguém mexia nisso. Não, aliás, mas ele autorizou, mas aí também tem outra coisa, né, Pedro? Ele autorizou e o governador de São Paulo quis. Sim. Porque o Geraldo Alckmin não queria e o Márcio França não queria. Mas não só em São Paulo. Nós tivemos a movimentação, Rafael, de outras lideranças do crime organizado. Sim, mas de outros estados. Vamos falar do Marcola aqui, né, o chefe do PCC que estava aqui, você se lembra? Não vamos mexer porque se tirar... Ele tinha ameaça, né? Tinha, se tirar verdade. de São Paulo, eles levantam São Paulo e repetem 2006. Então acho que tem um jogo, um fogo de encontro, como costumo dizer. Né? Havia conveniência do governo do estado, ninguém nega isso. Agora, ele conseguiu controlar essa situação no país, porque o presídio federal está sob o guarda-chuva dele, né?
E apesar das críticas que se faz em Brasília pela presença do Marcola por lá, a situação está sob controle, né? A gente teve aí e eu acredito, não temos números para isso, mas eu acredito que a redução do número de homicídios no Brasil está ligada à transferência dessas lideranças do crime organizado para regimes mais duros em penitenciárias federais que funcionam, onde não há registro de bandido falando no telefone celular, não há uma rebelião registrada até hoje em presídio federal e nós não temos uma fuga registrada em presídio federal até hoje, né? Num país onde nós sofremos um sistema carcerário problemático, isso é de se destacar aqui. Claro que há Desde investimentos... 2006, né? Exatamente. Há investimentos sendo feitos de governos anteriores que propiciam essa situação. Mas, de qualquer forma, a coordenação de todo esse trabalho é do Ministério. Eu acho que a gente tem de extrair aí, tem uma questão pessoal também, né? Claro. Eu acho que aí é importante Do ministro, extrair né, isso. com ele. E ficar com o conteúdo. Eu acho que todo mundo tem suas ponderações. Acho que o ministro acerta quando ele fala em um certo processo de anestesia que impediu críticas que deveriam ter sido feitas à Operação Lava Jato e que precisam ser feitas à Operação Lava Jato, críticas que não invalidam o que a Operação Lava Jato tem de bom. Ele fala, por exemplo, em outro determinado momento, isso não é um problema provocado pela Lava Jato, é um efeito colateral da Lava Jato, que é a necessidade de a gente avançar numa legislação que salve a empresa e puna o RG, o CPF, Sim. e não o CNPJ. Isso já está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, numa tentativa do ministro Toffoli, que é o presidente da corte, o próprio ministro Gilmar Mendes falou nisso, de juntar os US, TCU, MPU, CGU, porque cada um tem um palpite. Aí um não aceita o acordo Isso inviabiliza alguns Exatamente, projetos, não claro. aceita o acordo feito com uma empresa e nos países desenvolvidos do mundo é assim, né? Senão a Volkswagen não existiria, enfim, a Siemens não existiria e outras empresas tantas envolvidas em casos de corrupção não existiriam. A questão da prisão preventiva é outra coisa, a delação premiada que foge ao escopo daquilo que está sendo investigado também, isso já foi, parece, sanado na aprovação do pacote anticrime no final do ano passado, então... Agora, o ministro Moro, Rafael, me pareceu muito reticente nessa greve aí dos policiais do Ceará, hein? Dizendo que eles não eram bandidos. Claro, a maioria não era bandido, mas aqueles que se amotinaram nos quartéis com o rosto coberto, esses agiram como bandidos, sim. Então, eu tenho a impressão que ele apalpou um pouquinho porque o objetivo principal era acabar com a greve, né? Mas me pareceu um tanto reticente, ele não foi ponta Eu acho que ele firme não aí quis- para criticar os policiais. Eu penso como vocês, falei nisso aqui na abertura do programa, acho que faltou uma palavra mais dura dele e do presidente da República. Agora, imaginar que o presidente da República, eu acho que o ministro Sérgio Moro ficou muito preso ao que poderia acontecer se ele desse uma declaração mais dura contra os policiais, sabendo da ligação óbvia que existe entre o presidente Bolsonaro e essa categoria de profissionais. Então, o que ele vai dizer? Deveria ter dito, se tivesse coragem para exercer ali o cargo que ele carrega, ele deveria ter dito, falou, olha, a categoria, a corporação, são 20 mil homens, respeito a eles, ganham pouco, arriscam a vida, Porém- etc e tal. Mas o cara que veste capuz, que usa a arma do Estado para ameaçar a população, que manda o comércio baixar a porta e que fura pneu de viatura do bombeiro é o quê? Porra, é bandido, não tem conversa. Vândalo. É um Eu- vândalo. agora No só- mínimo um vândalo. Se o Moro chegar ao Supremo, vale ressaltar que a animosidade, que é notória e mútua, não vai atrapalhar nada. Por exemplo, o Barroso, né, e o Gilmar se detestam. Aliás, já discutiram publicamente em termos pessoais, né? Ali no plenário. Não é que foi uma coisa que alguém ouviu, não. Foi ali, com televisão transmitindo e tal, né? E o Joaquim Barbosa? Lewandowski e Joaquim Barbosa. Eu ia lembrar Joaquim Barbosa bateu pesado no Gilmar e tal. Agora, essa história de a imprensa em relação à Lava Jato, primeiro que imprensa é uma abstração, né? Você tem numa mesma redação 50 opiniões diferentes. E nos diversos veículos de comunicação, muitas opiniões diferentes. Então, esse negócio de a imprensa disse, a imprensa protegeu, a imprensa fez isso é uma abstração, né? Não tem nada a ver.